Boa noite, tudo bem? Meu nome é Aline, sou professora de Educação Física da Rede Municipal de São Paulo e também sou árbitra de futsal, pertencente ao quadro da FIFA. O professor Felipe estava me explicando algumas coisas da tematização de vocês e aí ele me disse também que vocês, durante as vivências, acabaram percebendo a participação não tanto efetiva das meninas. E aí eu chego aqui hoje pra gente conversar um pouco mais sobre isso, a participação da mulher dentro de uma prática que é constantemente valorizada, normativada como uma prática genuinamente masculina. Então, a ideia hoje é da gente colocar um outro ponto de vista, uma outra história, pra gente tentar borrar um pouco essas significações. Antes disso, eu queria mandar uma mensagem para vocês de carinho e de conforto. Espero que vocês possam estar conseguindo se cuidar dentro das casas de vocês, na medida do possível, fazendo isolamento social, pois de fato, até agora, é a única coisa que vem dando melhores resultados nesse momento tão difícil. Em momentos que a gente não sabe o que vai acontecer, momentos que a gente nunca passou. Então eu queria, de coração, e desejo que vocês estejam fazendo o máximo possível para se cuidar, dentro da especificidade de cada um, tudo bem? Contem comigo se eu puder ajudar vocês também em alguma coisa, não sei do que, mas no que for preciso podem contar comigo. Mas voltando ao assunto, como eu cheguei a ser uma árbitra internacional, né? Em meados de 2009, eu era atleta de futsal, jogava pela universidade e tinha bolsa, né? Então, minha bolsa estava vinculada ao fato de eu ser atleta. E aí, no finalzinho, quando eu estava terminando a faculdade, eu fiz um curso na Federação Paulista de Futsal, a fim apenas de complementar minha renda, porque era uma maneira que eu tinha de conseguir um dinheiro extra dos jogos, porque de fato eu não poderia trabalhar por conta dos jogos e das competições que a gente tinha. E aí as coisas foram se desenvolvendo, e como eu era atleta, eu não poderia fazer parte do quadro de oficiais da Federação Paulista de Futsal. Então eu fui trabalhar nas ligas. O que são as ligas? São entidades que eu trabalhei muito na Liga de Osasco, na Liga de Guarulhos, na Liga de São Caetano. Então são ligas que dentro dos municípios eles vão fazendo as competições deles, tudo bem? Então, dentro desses municípios eu não fazia jogos de equipes federadas. Equipes federadas são aquelas equipes que são vinculadas às competições da federação. E aí eu passei um ano e meio fazendo esses jogos. Quando eu terminei a faculdade e aí eu parei de jogar, eu fui de fato atuar nas competições, nos jogos da federação. E aí dei sequência, né? Comecei fazendo os jogos da categoria de base, das categorias iniciantes. Iniciantes a gente tem o sub-8, sub-9 e o sub-10. Categoria de base a gente tem sub-12, 14, 16 e 18. Aí depois a gente vai pro sub-20. E aí, depois do sub-20, a gente tem a categoria principal. E isso na vertente masculina. Na vertente feminina, hoje a gente tem competições sub-13, 15, 17, 20 e principal. E aí a gente já começa a pensar, porque a competição para o âmbito masculino ela é organizada de uma maneira e para o feminino de outra maneira, né? E aí cabe a vocês tentarem respostas, né? A única resposta que a gente tem é que as equipes não têm investimento para fazer... Investimento, no caso, não tem dinheiro para fazer o investimento na modalidade feminina, o que acarreta também na escolha de ir para o lado masculino, porque para eles é mais lucrativo, tá? Então, comecei a fazer os jogos
nas categorias menores e aí fui evoluindo. Em 2013 eu fui convidada para fazer o teste físico do quadro nacional, que seria a Confederação Brasileira de Futsal. Então, o que acontece? Quando eu trabalho na liga, eu só posso exercer jogos, só posso atuar em jogos dentro da cidade, ali, dentro daquele município. Quando eu vou para a Federação Paulista, eu posso atuar dentro do estado de São Paulo, da Federação Paulista de Futsal. Então, dentro do estado de São Paulo. E aí, quando eu fui convidada para ir para fazer o teste físico da confederação, caso eu passasse, eu poderia atuar no município, na cidade e aí em todas as cidades do país, né, em âmbito nacional. Entrei no quadro nacional e aí em 2017 eu fiz uma cirurgia de joelho, que inclusive eu machuquei meu joelho numa partida de futebol. Não lembro se o professor Felipe estava, mas numa confraternização que a gente teve do grupo de pesquisa que a gente participa. E aí a perna de pau aqui machucou o joelho, né? Rompi o ligamento e tive que passar por cirurgia. Tudo isso em finalzinho de 2016. 2017 comecei a fazer o tratamento, eu operei em janeiro. E aí em setembro, né? Você tem aí 6 meses... 7 meses e pouquinho de recuperação, eu fui convidada para fazer o teste físico para a FIFA, né? No caso, Conmebol, e aí a Conmebol é a entidade que representa os árbitros da América Latina dentro da FIFA, né? Então eu precisava passar nesse teste físico. Fui reprovada, né? De primeira, e aí eu fui convidada a um mês depois a fazer o reteste. Nesse reteste eu acabo passando, né? E aí eu passo a pertencer a partir de 2018 ao quadro internacional, né? Então essa é a trajetória que você tem que fazer para chegar ao nível internacional. Dentro dessa trajetória, o que você precisa? Primeiro, não ter muitos erros, né? Você é totalmente cobrado, você é valorizada. Aliás, você não é valorizada, né? Desculpa. Você é cobrada a partir do escudo que você tem. Então, quanto mais alto o escudo a qual você pertence, a cobrança ela é maior. Isso não significa que a valorização seja maior. Não é. Você não tem valorização nenhuma na parte da arbitragem. A arbitragem dentro da modalidade ela é sempre deixada de lado, né? A gente tem hoje a Conmebol tentando fazer algumas coisas para valorizar, mas a gente sabe como é, né? A gente sempre acaba sendo desculpa, e aí perdão pros pais também, sempre acaba sendo o filho da puta do jogo, quem acabou com o jogo, quem roubou para um time, quem não roubou para outro time. E aí esses discursos eles precisam também ser problematizados, né? Porque um exemplo bem claro, né? Eu marco um lateral errado, mas o atleta chutou 10, 15, esteve debaixo da trave para fazer o gol e ele erra e aí ele não é devidamente criticado na mesma proporção que um árbitro que erra um lateral, uma falta ou comete um outro erro. Né? Então o primeiro ponto aí é a gente pensar como que a falha ela vem sendo característica de apenas uma pessoa dentro do jogo, né? Do árbitro. A gente pouco fala das falhas das equipes, mas quando um árbitro erra, a gente fala muito. E aí a gente passa a semana toda dizendo que o árbitro foi quem se classificou uma equipe, foi o árbitro que fez isso, foi o árbitro que fez aquilo. Estou dizendo árbitro. Agora pensa no cenário quando é uma árbitra. Pararam para pensar? Porque a mulher, quando ela erra, ela sempre está taxada, além de ser uma má profissional, ela está taxada como mulher. Então, ela vai ouvir expressões do tipo, você devia estar lavando roupa, você não era para estar aí, porque você não tem condições de estar aí, você não segura um jogo masculino, você... no meu caso, eu sou uma pessoa de estatura baixa, tenho 1,55 m, você é muito pequena, então você não é forte, você não é... Aliás, você não é homem, ponto.
né? Tudo que se distancia da norma, que seria o masculino, é retaxada como uma pessoa sujeita, que não deveria estar ali. E aí um corpo que não é pronto para estar ali. Então, pra gente, enquanto mulher dentro da arbitragem, é muito mais difícil, porque a gente é cobrada enquanto as características físicas, porque os testes físicos eles são iguais, né? Se eu quiser fazer jogo masculino, eu preciso fazer os níveis masculinos. Durante os testes a gente tem nível feminino e nível masculino. Mas se eu quiser fazer jogo masculino, eu preciso fazer o nível masculino, né? Então eu preciso estar super mais treinada, tá errado, mas é isso mesmo, sabe? É super mais treinada, é uma coisa assim muito mais absurda. A gente precisa estar no nível de treinamento muito alto a todo momento, a todo instante, porque a gente é cobrada por isso, né? E porque uma passada minha, por exemplo, de um jogador, por exemplo, como o Rodrigo do Sorocaba, capitão da seleção de futsal, ele dá uma passada, eu tenho que dar 2, 3, né? Então o meu nível de treinamento ele precisa estar muito alto. E aí a outra questão é a questão do preconceito, dos estereótipos e a forma como as pessoas vão produzindo a presença da mulher dentro do jogo, né? Eu perdi de vista e parei de contar quantas vezes eu fui xingada de sapatão, quantas vezes eu fui xingada de Maria Homem, quantas vezes eu fui xingada de vadia, de puta, né? Porque são esses estereótipos, né? A gente fala que o homem é ladrão, a gente fala que a mulher é ladrão. Mas a gente não fala que o homem é puto. Mas a gente fala que a mulher é puta, que a mulher é vadia, que a mulher não deveria estar lá, que a mulher não deveria... aliás, que a mulher deveria estar lutando um fogão, não um jogo. Então, todos esses estereótipos que estão presentes dentro do jogo, além da gente ter que dar conta do jogo. Então, pra gente estar dentro das quadras, a gente precisa... Eu sempre digo que a gente precisa ter sempre um pouco mais de cuidado e a gente não pode errar, né? O erro pra gente, ele não é tolerado. Se uma menina erra, ela não faz mais parte daquela competição, né? Se um homem erra, ele talvez fique aí 1 ou 2 jogos sem apitar, e aí depois ele retorna, né? E aí a gente não vê as mesmas coisas acontecendo com o erro relacionado a uma mulher. Sobre o que a gente utiliza no jogo, né? Nós utilizamos o cartão amarelo. O cartão amarelo no jogo, ele significa, olha, você passou do limite. Até esse momento, eu te permito. Não mais que isso. Quando o atleta ele passa do limite que a gente estabelece com o cartão vermelho, ele recebe, parece até rosa, né? Mas isso é um cartão vermelho, tá? Um cartão vermelho significa que ele está expulso do jogo. Esse jogador que tem cartão vermelho, ele não retorna mais para o jogo. No futsal, diferente do campo, o jogador que ele é expulso, ele fica 2 minutos fora da quadra. Então a sua equipe, ao invés de ficar com 5 atletas, ela fica com 4 atletas durante 2 minutos. Se essa equipe que está com 4 atletas toma um gol antes de 2 minutos, você pode recompor. Se não, você só recompõe a sua equipe depois de 2 minutos. O escudo que a gente utiliza, né? Esse é o escudo de 2020, que a gente utiliza do lado esquerdo, que representa a entidade máxima que você representa. Na FIFA, a gente utiliza essa sigla aqui, não sei dizer, essa imagem que significa fair play no futsal, né? Então, a gente utiliza aqui, né, do lado oposto ao que a gente utiliza o escudo, a gente utiliza o apito. No caso, eu utilizo 2 apitos, até para eu segurar. Eu não utilizo cordinha, tem árbitros que vão utilizar corda. Eu não utilizo corda porque uma vez eu fui utilizar corda, quando eu fui abrir, eu quase quebrei o dente porque ficou preso. Então, eu acabo que não utilizo nada. Se vocês não perceberem em alguns jogos ou outros, que tem árbitros que seguram, tem uma proteção no dedo e colocam, enfim. Eu utilizo esse, né? Esse modelo aqui, que é para quando a gente está em competições universitárias onde tem bateria, que é permitido, ou em alguns eventos que é permitido bateria. E aí ele é bem, o som dele é bem fino. E aí,
nos demais jogos eu utilizo, tá até mordido, né? Eu utilizo esse modelo aqui, que é o que mais adapta até com a minha estrutura, né? E aí a gente utiliza essa moeda, né? No caso, né? Essa moeda que é da FIFA. No início do jogo, as duas equipes se cumprimentam e a gente faz o sorteio para decidir quem sai com a posse de bola. No sorteio, quem ganha o sorteio, ele não fica com a posse de bola, ele escolhe o lado da quadra que ele quer jogar. Então, na verdade, no sorteio, quem ganha perde, ou quem perde ganha a posse de bola, tá? E aí a gente utiliza uma caneta, que a gente utiliza no bolso, no calção, enfim, né? Qual é a função da caneta? Da gente colocar no cartão tudo o que acontece. O jogador número 10 recebeu um cartão aos 10 minutos por conduta antidesportiva, por um ataque, por comprometer um ataque prometedor, né? Enfim, o atleta ele foi expulso aos 15 por agressão, por uma cotovelada, uma cusparada, enfim, né? Então são esses os materiais que um árbitro utiliza, né? Quem trabalha na mesa vai utilizar uma bomba para encher a bola, e aí durante o jogo quem trabalha na mesa vai cuidar do placar, enfim, outras coisas, né? Se vocês perceberam, eu fiz de propósito essa pegada da câmera pra gente ver algumas coisas, né? Aqui eu tenho algumas credenciais que são das competições que eu já fui, né? Na FIFA, você só pode entrar dentro dos eventos com uma credencial. Então, sempre quando tem uma competição, a gente recebe uma credencial para poder utilizar. E aí, ali a gente tem aquelas bolas. O que significam aquelas bolas? Para o árbitro, poucas vezes quando ele faz uma final, ele tem uma medalha. Pouquíssimas vezes. Em algum momento ou outro que a gente acaba tendo medalhas, mas o que a gente acaba conseguindo? A gente acaba conseguindo a bola do jogo, né? Então, a gente tem a mania, né, de quando a gente faz um jogo de final, as pessoas que estão envolvidas naquele jogo deixam uma mensagem na bola, né? Então, ali são 3 grandes momentos que eu tenho ali para dizer e que eu passei dentro desses 2 anos da FIFA, né? Mas o que eu queria hoje aqui é deixar uma mensagem para vocês relacionada à posição da mulher no futsal, né? E no futebol em si, ou em qualquer prática que vem sendo construída através de normas estabelecidas pela sociedade, enquanto uma prática genuinamente ou destinada apenas ao masculino, né? A gente precisa levar em questão a posição da mulher na sociedade, como que a mulher ela vem trabalhando para se desenvolver, para se fazer presença nos espaços sociais, e isso acontece também dentro das práticas esportivas, tá? Não significa que eu, Aline, enquanto árbitra FIFA, sou melhor valorizada do que, por exemplo, olha só, do que um árbitro federado. Às vezes o árbitro federado, ele é muito mais valorizado por ser homem do que, no nosso caso, por ser mulher, tá? Isso não quer dizer que a gente entra numa posição de submissa, de dizer, é assim, as coisas são assim, aquela ideia de que Deus quis assim. Não, não é isso. A gente reconhece quais são as fissuras nas sociedades para a gente poder entrar dentro dessas fissuras e ir romper, né? Rompendo com as barreiras. Então, eu estar dentro da quadra é uma maneira de romper esse estereótipo, né? Então, quanto mais as pessoas falam não pode, não pode, não pode, é aí que eu vou, é aí que eu tô, e é aí que eu tento, dentro da estrutura, tentar romper algumas coisas, né? Alguns preconceitos, alguns estereótipos que a gente não consegue dar conta de tudo não, tá? Algumas pessoas, quando conhecem a história de vida da outra, quando conhece como que a outra o que a outra precisa fazer pra estar ali, às vezes elas respeitam um pouco, mas aí no outro jogo ela já te xinga do mesmo jeito. E aí por quê? Porque a gente não dá conta das coisas, né?
Então, eu queria dizer para vocês que a presença da mulher nesses espaços, né, das práticas, da sociedade, dentro das comunidades, dentro da política, dentro de qualquer outro lugar, ela é de fundamental importância, porque é com a mulher dentro desses cenários que a gente consegue romper com algumas lógicas, tá? E aí, estar dentro desse cenário não significa que você é cúmplice, tá? A gente sabe como em alguns momentos a gente é manipulada, a posição da mulher na arbitragem, em alguns momentos, eu digo de feitiço, ela é valorizada, opa, a mulher aí, como vem acontecendo no futebol, só que a gente sabe que por trás disso tem questão de mídia, tem questão de investimento, e no final das contas eles não querem proporcionar nenhuma vantagem, né? Nenhuma desconstrução nesse cenário da prática. Tudo bem? Eu acho que eu falei muito, eu espero que esse vídeo chegue para vocês. Se tiver alguma coisa que eu não falei, porque é curto o momento, deixa, não sei como que o professor vai utilizar, mas deixa questões, podem mandar questões que depois eu monto um outro vídeo tirando as dúvidas de vocês, tudo bem? Diante disso, eu encerro hoje a minha fala, desejando novamente que vocês estejam em casa, que vocês consigam estar se cuidando, que vocês estejam bem e que logo, logo a gente possa estar voltando para a nossa rotina normal. E eu deixo aqui uma mensagem de que quando a gente voltar, eu vou estar aí na escola com vocês pra gente bater um papo, continuar conversando sobre a posição da mulher e aí eu vou fazer um joguinho com vocês, tá bom? Beijo a todos, até mais!